esperar começar ali. Bom, tá gravando Isso, agora. vamos lá. Então agora está gravando, gente, essa aula é a aula que depois eu vou postar lá no Classroom para vocês. Aqueles que não puderam estar aqui agora, podem assistir depois. E queria ressaltar uma coisa. Esse material que está sendo gravado é exclusivamente para utilização como contexto de aula do Instituto Federal do Campus Avançado Quedas do Iguaçu. Esse material não deve ser usado para nenhuma outra finalidade, tá? Sendo que quem fizer isso pode estar sujeito a penalidades, tá ok? Então, cuidado, o que a gente vai fazer, é bom que fica gravado isso para vocês, né, gente? Ninguém pode falar que não foi avisado. Então, cuidado, o que a gente vai fazer, o intuito é ajudar vocês, tá bom? Vladson, queria agradecer muito a parceria, espero que essa seja uma das primeiras de muitas que a gente possa fazer junto aí, Biologia e História, tá bom? Obrigado e vamos aí, galera, vamos interagir. Bom estar com vocês de novo. Muito. Ô, professor, deixa eu só perguntar um negócio rapidão. Claro, Ana, vamos lá. Esse horário da sexta de manhã que você falou que se a gente precisar fazer alguma aula, vai ser nesse horário, no caso é para biologia só, né? Isso, e se a gente organizar outras coisas junto com o Vladson ou com outros professores também, tá? Isso é ligado com a biologia. Tá, obrigada. Beleza, Vladson? Fica à vontade, galera, fiquem à vontade aí. Só para Ana aí, né? As de história são na quinta-feira à tarde. Terça-feira à tarde, desculpa. Se não me engano. Mas tá lá depois no vídeo, você dá uma olhadinha. Bom dia para todo mundo aí, galera. Muito legal estar aqui de novo com vocês. Ontem já conversei com os primeiros anos, com o pessoal do segundo ano, com os outros do terceiro e do quarto. Eu não tive essa oportunidade, mas estamos aqui hoje. Muito bom ter essa parceria com o professor Flávio. A gente já tem algumas coisas que nós fizemos já há uns anos atrás e sempre trabalhamos juntos aí. É bem interessante, porque história a gente pode ligar com muita coisa. E com a biologia, né, a gente consegue e tem esse costume de trabalhar juntos e discutir e conversar bastante, eu e o professor Flávio. Então ele falou dessa coisa e me interessou muito, até porque pandemias não são uma coisa de hoje, né? A gente está tendo essa chance aí de não muito boa de estar presenciando isso, mas elas acontecem já há muito tempo, desde a Roma antiga e talvez anteriormente também, até os dias de hoje. Só pontuar uma coisinha, e eu queria a ajuda do professor Flávio, e nesse período da peste negra, no século XIV, que a gente vai estar trabalhando, 1380, ali 1330 até 1380, o século XIV ali não tem ainda essa visão da ciência moderna de micro-organismos. Então, o que vigorava lá era a teoria dos miasmas. Então, professor, pode dar uma ajuda aí na teoria dos miasmas? Vamos lá, então, assim, ó, nós tínhamos uma questão do seguinte, gente, que a gente já trabalhou um pouco de micro com todos vocês, né, e o microscópio, ele é do século XVIII, então vai ser criado mais para frente pelos irmãos Jansen, junto com Leeuwenhoek, eles descobrem os micro-organismos, então até então não existia micro-organismo, eles acreditavam que era o ar, ou era alguma outra coisa, não sabiam explicar, bem rapidinho, né, Vlad? Não sabiam explicar de onde que vinham as doenças. Daí também veio uma ideia que até hoje a gente tem, que quando eu estou doente eu vou para o campo, né? Já devem ter visto isso, já devem ter feito isso, né? Eu vou fugir dos ambientes que têm poluição. Então, essa ideia de ir para o campo onde tem ar puro vem desse período onde que eles não sabiam da onde vinha a doença, porque não, imagina agora assim, ó, você tem que imaginar que ninguém conhecia bactéria, ninguém conhecia fungo, ninguém conhecia protozoário, muito menos vírus. Então não sabia explicar de onde vinha. Então era castigo divino, vou deixar para o Vlad essa parte, era o ar que estava sujo, era a água que estava suja, então ninguém conhecia. Então você imagina assim,
vocês sabem hoje tudo isso. Naquela época ninguém sabia. Então ficava nessa questão de da onde vem isso, e daí achavam N possibilidades aí. De certa forma, nós estamos mais ou menos nessa situação, né, Flávio? Com o coronavírus aí, ninguém sabe de onde veio, como é que combate, se tem vacina, se tem cura, o que precisa fazer. Então, o negócio é E olha que legal isso, Vlad. Olha que legal. Nós estamos... Porque ele dissemina no ar, né, nas mãos, nos objetos. Então, eu vejo bastante semelhança. Isso é muito legal, né? É. Porque se a gente vai falar hoje de peste negra, século XIV, e nós estamos aqui no século XXI, e nós estamos de novo vivendo um momento que a gente não sabe muito bem o que fazer, porque nós não conhecemos o cara, nós não sabemos como ele se comporta e nós estamos descobrindo. Então, podemos dizer que nós estamos no século XIV de novo, enfrentando o coronavírus, faz a gente se sentir assim, né? Bem por aí. E até depois, no final da apresentação, e no meio dela tem alguns mapas, eu queria que vocês prestassem atenção nos mapas, até para a gente ver essa questão da disseminação da doença também, como está hoje o Covid, né? O coronavírus. Ele se disseminou de uma maneira muito rápida devido à melhoria dos meios de transporte. Bem por aí, viu, Luiz Felipe? É isso aí. Ninguém gostaria de estar participando, mas estamos aí nessa, meu. Então, os meios de transporte facilitaram muito, né? O comércio internacional, e nós vamos tocar nesse ponto depois, mas só para estar fazendo já essa linkagem aí com vocês. Eu vou iniciar a apresentação aqui. Então, tá aparecendo aí? Tá, perfeito. Joia. Então, esse é um quadro do Pieter Bruegel, o velho. É um artista, né? O quadro chama O Triunfo da Morte. É um quadro de 1562, 1563. Aí você fala, professor, mas você não falou que era século XIV? Pois é. O Bruegel fez essa obra, né? Quase 200 anos depois da peste negra, mas retratando a peste negra. Ele é um detalhe do quadro. O quadro é bem mais amplo. O Bruegel era um artista que pintava muito bem, né? Cheio de detalhes. E o que a gente pode perceber são esses cavaleiros da morte, com as carroças cheias de gente, os esqueletos aqui, a briga, né? O povo tentando aqui do lado se proteger. Esse caldeirão do inferno aqui que tem as almas sendo queimadas. A morte no cavalo ali próximo desse caldeirão do inferno, ceifando as vidas. Então ele está retratando aí, né? O abandono das pessoas no meio da rua. Era desesperadora a situação na época. E o Bruegel depois fez essa obra aí retratando isso, né? Então vamos lá um pouquinho para o contexto aí. O contexto é da Idade Média. Tem dois períodos, a Alta Idade Média, que é o período de apogeu do feudalismo, né? Onde a gente tem aquelas três classes sociais, a nobreza, clero e os camponeses. Nobreza e clero que mandavam na sociedade, e os camponeses, servos, que tinham que obedecer às outras duas classes. Na verdade, a gente vive nobreza e servo. Quem mandava no clero também eram os nobres, né? A maioria deles eram bispos e papas e mandavam em tudo. É uma sociedade que tem pouca ascensão social, em alguns casos nenhuma. A gente não muda de classe, você nasceu servo, vai ser servo, nasceu nobre, é nobre. E a Baixa Idade Média, do século XI ao XV, é a época em que esse feudalismo, né, esse modo de organização social, econômica, vai decair. Ele vai começar a entrar em colapso. E no final do século XIV para o XV ali, em vários países da Europa, vai ter o final desse tipo de organização social. Algo que está sendo dito hoje também, né? Que o coronavírus, essa pandemia, vai mudar a forma da gente viver em sociedade. Então, isso já era dito, já aconteceu antes, e pode ser que aconteça hoje também. É um período lá de grandes mudanças, né? A Baixa Idade Média, a partir do século XI.
com duas principais mudanças, né? O surgimento das cidades, de um crescimento urbano, e um crescimento da população e um crescimento das atividades comerciais. E também de criação dos Estados-nação. Os países vão começar a ser criados. Fortalecimento do poder do rei. O crescimento populacional, que o Hilário Franco Júnior coloca, são 4 motivos. A atuação das epidemias, pouca epidemia, o caráter concentrado das guerras, quer dizer, as guerras ficaram muito localizadas entre alguns reinos e alguns nobres lutando, então as grandes guerras acabaram, o que ajudou a crescer a população, né, porque menos gente morria. O clima se tornou melhor também, mais quente, o que melhorou as condições gerais de vida, e principalmente de agricultura. As inovações técnicas, né, que aumentaram a produtividade. Aí, essas inovações técnicas estão ali na parte de baixo. O uso da charrua, a charrua é um arado de metal. Os animais de tração, que foi mudado o jeito de atrelar os animais, isso melhorou a capacidade de tração deles. A preparação do solo foi melhorada com adubação. E o professor Flávio também pode falar, porque ele manja dessa parte aí. E o sistema de rotação trienal. Então, eles dividiam os campos em três lotes, né? E um sempre ficava sendo de pousio, ele não era plantado para poder ser adubado e depois render uma safra melhor. E as mudanças climáticas aí também ajudaram na utilização de alguns solos que antes não eram, como os pântanos, né? Que através da drenagem foi retirada a água e foi possível utilizar. Então, aumentou a área de plantio. E isso fez com que a população lá desse período saísse de 22 milhões de pessoas para 50 milhões de pessoas. Então, mais que dobrou a população da Europa. Vamos lá, Vlad, posso fazer um adendo aí bem rapidinho? Anda bala. Então, gente, é legal vocês exercitarem a cabeça de vocês e pensarem um pouco assim, ó. Essas técnicas de cultivos que a gente tinha, que a gente tem hoje, não existia preparar solo, não existia usar equipamentos para fazer isso. Então você imagine, tenta pensar isso. Como é que se fazia? Simplesmente jogava ali, não se conhecia muita coisa. Quando você consegue fazer isso, você tem uma produtividade muito maior. Você tem que ter em mente, eu já comentei isso com todos vocês em sala, que nesses períodos aí, antes do período medieval e pós também, a maioria das pessoas morriam de fome. Lembra que eu já comentei com vocês que eu visitei algumas cidades que são cercadas por muralhas, bem aquele negócio de filme, né? Então, por que existia isso? Para proteger. Mas nesse momento, a grande riqueza deles era alimento. Então, olha aí, ó, o Vlados colocando a figura aí. Então, alimento tinha que ser protegido. Os caras faziam um saque para roubar comida, porque muita gente morria de fome nesse período. Vai aí, Vlados. Esse aqui é o exemplo que o senhor Flávio está falando, né? Cidade murada. Essa aqui é uma cidade na Itália, de Carcassonne, que chama. É uma das que está bem preservada até hoje, que demonstra isso, né? A falta de segurança e como era um ajuntamento de casas. A gente voltar aqui, esse aqui é um desenho da época lá, eu não lembro agora qual que é a cidade, mas é uma representação dessa. Você tem o porto aqui, você tem as casas bem juntas, você tem pouco espaço entre elas, então... E a questão do roubo mesmo, né? Que tem que ser murada para controlar quem entra, quem sai, e proteção principalmente. Quer continuar ali, Vala? Tá. Então, cadê o negócio agora? Pode seguir, Vlad. E essa questão das cidades aí, o professor Flávio estava falando, né? Tanto para proteção contra roubo, para guardar os alimentos, para dar segurança,
E isso acabou facilitando também o desenvolvimento ali e a propagação da peste. Eram cidades com pouquíssimas condições de higiene, e isso também ajudou, né? E o comércio é um grande formador desse tipo de cidades. A princípio você tem os castelos, né, e as igrejas, que são as maiores construções. Os castelos são cercados e as casas vão crescendo em volta deles. Muitas delas são oficinas, corporações, são comércio, são artesãos que moram por ali e que vendem coisas para outros lugares, para outras pessoas, e também para os nobres e para a igreja. Conforme a cidade cresce, as muralhas vão crescendo para a defesa dela. E, como eu falei, pouquíssima higiene. Então, nós vamos ter nesse período aí o renascimento do comércio. Então, esse excedente agrícola que o senhor Flávio falou, devido às novas formas de plantio, vai ter um excedente de agricultura que vai ser comercializado. Vai ter a formação das feiras na Europa e de rotas comerciais, tanto dentro da Europa quanto dos países europeus ou das cidades europeias com outras regiões do planeta, principalmente o norte da África, o Oriente Médio e a China, né, o Extremo Oriente. Essas rotas comerciais internacionais, as rotas comerciais europeias, internas, né, vão facilitar também a disseminação, assim como hoje, da doença para outros lugares. E aí nós vamos ver no mapa como elas se conectam. Os camponeses começam aquele excedente de população, né? Mais comida, menos guerras, mais fartura, clima melhor. A população aumentou. E muita gente não precisava mais trabalhar no campo, se dirigia para as cidades para trabalhar, né? Porque nas cidades você era um pouco mais livre. E se formaram os burgos, as cidades aí. No meio das cidades vai surgir uma nova classe social, que é o burguês, o habitante do burgo, normalmente ligado a um ofício: sapateiro, pedreiro, carpinteiro, ferreiro, barbeiro, alfaiate, né? E açougueiro, tudo quanto era tipo de profissão. Esses ofícios, né, eram reunidos em corporações. As pessoas que tinham a mesma profissão trabalhavam, então, numa corporação, formavam um grupo ali que controlava esse ofício da cidade. O rei também começa a se fortalecer. Em virtude do fortalecimento do rei, os senhores feudais perdem poder e o rei começa a centralizar esse poder e formar um país. As relações feudais são, então, enfraquecidas. Outra coisa que ajudou também, tanto na disseminação da peste trazida para a Europa, né, foi as cruzadas. O comércio também ganhou incentivo com as cruzadas. Ao iniciar, as cruzadas se iniciam antes, lá no século XI, como está dito ali no slide. Mas outras vão ser feitas. Então, no século XI tem a primeira, depois tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava cruzada. Então, são várias cruzadas que vão até Jerusalém, no Oriente Médio, e voltam para a Europa. Então, essas idas e vindas facilitam o comércio com o Oriente. Coisas que não existiam na Europa são trazidas do Oriente para a Europa, coisas que tem na Europa são levadas para o Oriente também, e esse comércio se intensifica com as cruzadas. Posso só fazer eles pensar, olha, presta atenção nisso que o professor Vladson está falando, e transporta isso que ele acabou de falar para o que está acontecendo hoje, o que a gente viveu e está vivendo hoje. É só transportar isso que o Vladson falou para agora, para a questão do coronavírus. Vai, Vladson, desculpa. Não, joia, tem muita coincidência, né? E esse bate-bola é legal, Flávio. Por favor, pessoal, se vocês quiserem interromper aí, dá um grito que a gente para. Se quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, por favor, hein? É isso aí. Pensa lá, o grande
primeiro epicentro europeu foi aonde, gente? Qual foi o primeiro epicentro do coronavírus europeu? Da China foi para onde? Itália? Isso, perfeito. Foi para a região da Lombardia, né? Norte da Itália. Quem acompanhou o podcast do André, o João Capiazada ali que faz o projeto com ele, depois também acompanhou a minha aula aquele dia sobre pandemia e tal. Eu falei, Lombardia tem uma relação estreitíssima com a China. Beleza? Deixar vocês pensarem. Vai, Vlad. E daqui a pouco nós vamos ver isso. Isso é muito legal. Tá, então a gente está falando das cruzadas. Aí vamos lá. Esse é o mapa dos caminhos das primeiras cruzadas. A gente tem aqui, ó, a região de Jerusalém, onde está aqui Trípoli, Tiro, Jerusalém. Isso aqui hoje é Israel e a Síria, ali o Líbano. Então a gente tem, ó, vários caminhos por terra, passando por Constantinopla, aqui a Grécia e chegando aqui na Itália. Da Inglaterra, todo mundo vem para onde? Para o norte da Itália. De onde saem os navios para levar os cruzados para Jerusalém? Do norte da Itália. Gênova e Veneza. Então, são as duas cidades que vão se tornar grandes polos comerciais. Os italianos vão ganhar dinheiro a rodo nessa época, transportando os cruzados e trazendo mercadorias e distribuindo mercadorias na Europa. Então, só para a gente guarda bem esse mapa aqui. Bom, aí chega lá no século XIV, a gente tem a chamada crise do século XIV. Crise por quê? Porque foi um século ali onde tudo aquilo que foi bom antes, boas colheitas, tempo bom, fortalecimento dos reis, menos guerras, tudo isso arrebentou no século XIV. O clima mudou, então teve mais frio. Mais frio afetou a produtividade, colheitas piores, tem menos alimento, alta de preço. O preço aumentou, o pessoal não tinha muito dinheiro, vai passar fome. Se você tem fome, você está com o organismo mais debilitado. Se o teu organismo está mais debilitado, está mais suscetível a adquirir doenças. Isso todo mundo sabe hoje também, né? Come bem, que você vai fortalecer teu organismo, vai estar mais resistente à doença. A desigualdade social também acabou piorando com a fome. O pessoal passa fome, começou a se rebelar no campo e na cidade. Então é um tempo aí que a gente vai ter muitas rebeliões nos campos e também nas cidades. E além dessas rebeliões, que são pequenos motins e revoltas, a gente vai ter também, no século XIV, a Guerra dos 100 Anos, que durou 116, né? E a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra acabou fazendo com que as colheitas piorassem ainda mais, por causa da guerra, tinha que tirar a gente para ir para a guerra, e as guerras se davam nos campos, e muitas vezes nos campos ainda por colher. Então, a guerra acabou piorando a situação de fome, além da questão climática. E aí a gente chega na peste. Começou em 1348, chegou lá na Europa, e a estimativa é de que 1/3 da população europeia morreu. A própria imagem que está aí embaixo mostra isso, né? O pessoal levando um monte de caixões ali para serem enterrados. A morte está muito presente nessa época. E aí a gente volta naquela questão, né, da falta de entendimento do que era a doença. Ninguém sabia direito o que era. Então, uma parte que podia fugir para o campo, fugiu, mas nem a fuga que o professor Flávio estava falando, de ir para o campo, serviu muito, porque ela assolou todos os lugares. Então, a falta de higiene nas cidades, a presença de uma sociedade muito suscetível, né, a essas doenças, a fome, a proximidade, a falta de conhecimento, foi fundamental para a expansão da doença. E nem quem saía da cidade. Teve algumas épocas, por exemplo, quando estava lá na Roma Antiga,
O imperador romano, no verão, Roma sempre era assolada por pestes, né? Eles não sabiam direito o que era, mas era uma doença chamada de peste. E no verão, normalmente, Roma tinha muita peste. Eu falei, mas está falando de Roma. Vamos pegar o Rio de Janeiro, então, no século XIX. O Rio de Janeiro tinha constantes pragas, né, de febre amarela, varíola. E o imperador mandou construir um palácio para ele em Petrópolis, que é na região serrana, afastado da desgraça do porto do Rio de Janeiro, né, daquele amontoado de gente. Ó, de novo a fuga para um ambiente menos poluído, né? Petrópolis, e ele ia para o palácio e ficava lá. Ar puro, montanhas, pouca gente. O palácio de cristal para ele cuidar, que era uma estufa. É um lugar que deve ser visitado, mas assim, ele saía fora. O imperador romano tinha a mesma coisa, ele tinha um palácio fora de Roma, nas montanhas, para ele ir no verão, para sair do meio daquela sujeira e das doenças. Por quê? Porque era costume todo verão Roma ser assolada por isso, por alguma doença. Então vamos voltar ali. 70% da população inglesa pode ter perecido, segundo Jacques Le Goff, que é um historiador francês. E essa iconografia, as obras de arte desse período, são muito tocantes nessa coisa. Como você não sabe o que é, como você não sabe, e está acontecendo muita calamidade, e como você tem uma presença muito forte da igreja nesse período, o que vai ser, quem dá a explicação de tudo, né, é a igreja. Qual vai ser a explicação? Más colheitas, mudança de clima, guerra, a peste chegando, doença, só pode ser o fim do mundo, é o apocalipse. Deus está nervoso com a gente, Deus está castigando a humanidade. É essa a explicação. Até hoje isso, professor, desculpa, saiu um negócio esses dias lá que ia ter 4 dias de escuridão e não sei o que era para ficar todo mundo em casa. Exatamente, Gustavo. A gente vê isso muito hoje ainda. Tem essa alegação, né, de que as pessoas... Eu escutei isso, alguém falando esses dias aqui em Kansas. O cara falou para mim, sabe o que é isso, Vlad? É que o povo perdeu a religião, tá uma baderna nessa sociedade, os caras não estão indo na igreja, não estão respeitando nada. Também, viu, Lucas? Mas professor... Pode falar. É bem por isso que eu brigo tanto com a minha avó, porque olha, é tanta coisa que eu tenho que ouvir que... Sinceramente, aí a gente tenta explicar o máximo que a gente sabe, mas ninguém compreende, aí ainda a gente sai como errado. Mas assim, é muito importante, a gente sempre discute isso, Vlad, na biologia, né? Porque entra muito em choque com a religião. A gente precisa aprender a respeitar as pessoas, né? A respeitar as suas crenças, no que elas acreditam, né? E uma coisa muito interessante que eu tenho tentado passar para vocês, e igualmente para o meu filho também, sempre tem um porquê. Tá? O Emanuel tem um trabalho de TCC dele que é a questão da anticiência. E um dos fatos que a gente está apurando nesse trabalho dele é por quê? Por que negar a ciência? Então, assim, cuidado com essas coisas, tá, gente? Porque sempre tem um porquê. Tá? As pessoas acreditam numa coisa, mas tem um motivo para isso, tá? E a religião, os dogmas, seja ela qual for, eles utilizam muito bem isso. Tá? Utilizam muito bem isso, tá? Beleza? Ô, professor, mas aí, tipo, eu não entendo uma coisa, porque agora falando de dentro da minha casa mesmo, eles falam que aí é porque não sei o quê, porque Deus tá castigando, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí acredito em vacina, acredito em medicamento, acredito em não sei o quê. Não dá pra entender. Mas é que as coisas, elas podem caminhar junto, né, Ana? E, na verdade, deveriam caminhar junto, respeitando um ao outro, né? Mas nem sempre é possível. Mas... vamos lá, para a gente não perder o rumo aqui da nossa conversa, a gente pode marcar uma conversa só sobre isso,
para a gente caminhar por esse assunto que é bastante amplo e bastante bacana para a gente discutir sim, tá? Ana, viu, pessoal? Só para ter uma ideia, mesmo com a igreja dizendo que era um castigo divino, com toda aquela mentalidade religiosa lá no período da peste, as cidades italianas, que foram algumas delas as primeiras a conseguir diminuir o número de contágios, se livrar, entre aspas, da peste, foram cidades que começaram a perceber que limpeza e acabar com os ratos, que eram um dos vetores e transmissores ali, agora não sei se eu falei besteira. Falou, não, tá certinho, é isso aí. Então eles começaram a fazer o quê? Caçar rato. Isso aconteceu também em São Paulo e no Rio de Janeiro, no período das pestes de varíola e tal. Tinha, principalmente, que limpar. As cidades que começaram a perceber isso, que já não está isso ligado à questão religiosa. Tem nada, Deus não mandou limpar, nem a igreja. Mas eles começaram a perceber que se o ambiente estava higienizado, e se não havia a presença desses ratos em grande quantidade, diminuía o contágio. Né? Então, de certa forma, essa questão da higiene passou a ser uma observação, uma ciência, vamos dizer assim, e passou a vigorar isso. Os caras começaram a copiar. As outras cidades começaram a fazer igual. Professor, ai, desculpa. E também a igreja foi uma das responsáveis por isso, né? Porque assim, tinha aquele negócio de que o gato era um ser do demônio possuído, e que daí eles tinham que matar os gatos, e o gato comia o rato que era da pulga do rato que vinha a peste bubônica. Então, isso também foi um dos fatores que ajudou a aumentar a população de rato na Europa, né? Também. O gato sempre foi um bicho ligado a essa questão demoníaca, e principalmente as bruxas, né? Bruxa tinha gato. O cachorro já é mais um animal ligado à questão de proteção e caça, né? Principalmente para caçar. A nobreza gostava muito, tinham nobres que tinham vários animais em casa, principalmente para proteção e caçada, principalmente para caça. Então, ele sempre foi valorizado. Já o gato, mesmo sabendo que caçava o ratinho e tal, era mais ligado a essa questão da bruxa. Pastel de gato, nossa. Mas então, essa questão aí, e hoje a gente vê isso também, né? Porque boa parte da prevenção a essa pandemia está ligada a questões de higiene. E outras também, né? Outros tipos de doença, H1N1, a própria gripe. Então, você tem que higienizar o ambiente, higienizar as ruas, as mãos, botar máscara para não expelir saliva e... Aí eu não sei se teve caso de peste bubônica, mas eu acredito que tenha, no mundo todo ainda tem, né? Não é uma doença que está extinta, eu acredito. Então, voltando lá, vamos pôr aqui a prevenção de novo. Esse aqui, ó, é uma obra lá do período também da peste que mostra um casal ali deitado. Tem lá um religioso no fundo, deve estar fazendo orações ali para ele. E a principal característica da peste bubônica é o surgimento desses bulbões. Os bulbões aqui na pele da pessoa. Depois o professor Flávio vai compartilhar com vocês lá também um texto que é do período, um cara chamado Gabriele De Masi, um italiano, que ele era notário, ele fazia anotações, ele era um escritor, e ele escreveu um texto muito bacana falando a respeito da peste lá naquele período na Itália, do que ele viu. Teve sim, Manuel. Tem vários surtos aí de doença no Brasil, né? No Rio de Janeiro, dengue. A dengue até hoje assola o Rio todo começo de ano, né? Você tem surtos de dengue aí, até em Quedas teve também. Nós temos mais casos de dengue do que de coronavírus. Muito mais. Então, até hoje existe. E esses bulbões aí, eles são uma característica da doença.
é uma inflamação de um gânglio, se o Flávio quiser completar essa aí, é uma inflamação do gânglio que começa a gerar pus, ele fica grande, alguns chegam a ter o tamanho de uma laranja, segundo alguns comentaristas, e depois ele estoura, ele faz uma pústula, ele estoura e começa a vazar pus e ele apodrece a carne, então a pessoa fica com um aspecto horrível. O que acontecia? Ninguém queria visitar. Primeiro, porque achava que isso era transmitido pelo ar. Segundo, que ninguém sabia direito, né? Então, se o cara foi pego, ele é algum parasita, algum pecador, está sendo castigado, e eu não posso chegar perto desse cara, que senão eu vou pegar. Ninguém queria saber, ninguém ia em enterro, ninguém visitava. Os próprios médicos tomavam várias precauções para não tocar, né, no paciente, colocavam uma roupa bem maluca para chegar perto. E, no fim, ninguém se aproximava. A pessoa morria à míngua, sem ninguém para cuidar dela, em muitos casos. E, de certa forma, né, a gente vê isso hoje também. Não sei se alguém consegue fazer o link aí com essa coisa do isolamento social. A gente não pode mais ver as pessoas, não pode mais ter velório, não pode nem se despedir direito dos entes queridos, com medo dessa aglomeração. Isso, os gânglios linfáticos. Agora, olha só, você tem que juntar isso que o Vlad está falando, porque assim, eu não vou ficar falando muito da biologia aqui agora, porque nós vamos ter um outro vídeo, encontro com vocês, e eu quero exatamente despertar essa curiosidade com vocês. Por isso o Vlad está contando essa parte histórica. Agora, junta tudo isso que o Vlad está falando com o que a gente está vivendo com o desconhecimento. Os caras não faziam ideia o que era. Eles não sabiam o que era. Na Europa tem alguns lugares que você visita, um museu, que eles têm a representação desse período, desse período medieval da peste negra. Eles, inclusive, colocam o odor que era naquele período. Carne em putrefação, apodrecendo, por causa da inflamação dos gânglios linfáticos. Mas isso aí nós vamos deixar para falar mais na hora da biologia, porque eu quero grampear vocês mesmos, galera. Eu quero que vocês fiquem curiosos mesmo, tá? Vai lá, Vlad. Isso aí é legal para ficar esperto. Né? Qual região do mundo e seus guias biológicos jogando cara? Ah, Luan. Foi nesse período aí também, tá? Até esse texto lá do Demassi, ele fala disso. Foi na cidade de Cafa. Cafa é uma cidade lá do Oriente Médio, que era uma possessão italiana, comercial. Era uma cidade comercial italiana lá no Oriente Médio. E os turcos, se não me engano, quando eles começaram a expandir, os otomanos, ou eram os mongóis, eles foram contaminados no caminho, e quando eles cercaram Cafa ficou cercada durante 3 anos. E os mongóis começaram a morrer. Esse pessoal começou a morrer por causa da peste, e eles começaram a jogar com catapultas os cadáveres dentro da cidade. Na Europa também, como o professor Flávio falou ali, você imagina a quantidade de gente que morreu, que não tinha como enterrar, e o pessoal jogava os cadáveres no meio da rua. Aquela coisa do velho da carroça passando e catando cadáver, jogando em cima para depois jogar numa vala e enterrar ou queimar, era comum. Então, devia ser terrível, né, a visão. Podia ser no Rio também. Não sei se vocês observaram, acompanharam os noticiários, no Equador estava acontecendo algo muito parecido. As pessoas não tinham o que fazer agora com os familiares que morriam de coronavírus. O que eles faziam? Abandonavam na rua para que o serviço público viesse buscar, mas eles não estavam conseguindo fazer isso, de tantos que morreram no Equador. E o que eles orientaram?
pegar esses plástico filme, sabe, esses plástico filme que a gente usa em casa para embalar as coisas, fechar um pote que não tem tampa e tal, pegar esses do tamanho grande que tem, embalar o corpo e segurar em casa até que o governo tivesse condições de pegar a gente. Então você imagina a situação. E lá na Europa eles enrolavam no lençol e jogavam no meio da rua. Vai ter uma imagem dessa aí. Então aqui os bumbões, né? Esse pessoal ali doente. Por que era a peste negra? Porque esse aqui é um dos resultados dela. Esse aqui é uma foto atual de uma pessoa que está com peste bubônica. Não deve ser... Já não é bonito ver a foto, imagina ver a pessoa, né? E a situação era essa aí, ó. Esse é o Marcello aí, que é um desenhista lá italiano, que fez essa obra aí, né, retratando. Então você tem criança, mulher, homem jogado lá no meio da rua para alguém levar embora. Aqui do outro lado tá cheio de gente morta ali, ó, no meio da rua. Porque não tem o que fazer. Então você embrulha lá num lençol, joga e fica ali, até alguém levar embora. E essa aqui era a roupa, né, dos médicos. É uma representação, eu estava lendo a respeito disso, os médicos passaram a usar esse tipo de roupa em várias cidades da Europa num período posterior de um outro surto de peste que foi lá pelo século XVI. E o que era essa máscara aí que parece um corpo? Não é para ele, né, já tá morto mesmo. Eles usavam a varinha para tocar no paciente e essa máscara, que tem aqui tem algumas delas, deve ser de algum museu europeu. Por que ela tem esse bico? Porque nesse bico os caras enchiam de ervas que eles acreditavam que o médico, ao respirar, tem esses buraquinhos para entrar o ar para o nariz dele, essas ervas iam melhorar o ar, a velha teoria dos miasmas, né? E aí não contaminava o ar e o médico não era contaminado. Então eles usavam isso aí para evitar o contágio pelo ar. E aqui é um exemplo, né, do que acontecia de uma vala que foi encontrada na França, uma vala comum. As pessoas pegavam elas na rua, né, e jogavam nessas valas aí, que eram abertas, e tampavam depois. Então, muita gente foi enterrada dessa maneira, em valas comuns. E essa aqui é uma outra alegoria. Essa aqui é uma alegoria que chama Dança Macabra. A Dança Macabra tem várias alegorias a ela, e de vários períodos também, que ela tem uma expressão que é da morte estando no nosso meio, e que nós vivemos, né, dançando com a morte. Ela está do nosso lado, é a única certeza da vida, é uma alegoria que ao mesmo tempo é tenebrosa, mas real. Tem até uma música, né, que chama Dança Macabra, uma música clássica, muito interessante. É uma obra do século XVII, XVIII, se não me engano. Então, essa coisa da morte está muito presente no período. E aí tem, lógico, né, a alegoria dos 4 cavaleiros aí do Apocalipse. Eu peguei essas 3 imagens aí, se vocês olharem, essas 3 representações têm os mesmos cavaleiros. Então as cores são o branco, o vermelho, o preto e uma cor que não tem cor, né? Um cavalo meio sem cor ali, meio marronzinho, meio cor de qualquer coisa, cor de burro quando foge. E as outras também. Qual é a representação disso? Tem a ver lá com o período da Idade Média. O primeiro cavaleiro, que é o branco, que está com esse arco na mão, está com um arco aqui, o branco está com um arco, o branco aqui está com um arco também. Seria a justiça divina, castigando os homens. Alguns mais religiosos dizem que esse primeiro cavaleiro é Cristo. Aí eles vão lá para a Bíblia, né? Viu o primeiro cavaleiro saindo no Apocalipse de João,
Então, esse primeiro cavaleiro é a justiça divina acabando com a humanidade. É o juízo final. O segundo cavaleiro, com a espada, é a guerra. Aqui ele está, né, o vermelho sempre é a cor da guerra. Então, a espada significa guerra também. É a guerra, que era uma das coisas presentes na Idade Média. O preto com uma balança vazia, ele está com uma balança vazia aqui também, ó. A balança vazia, balança é um instrumento de comércio, para pesar o alimento, né, no peso certo, quando você vai comprar, e ela está vazia por quê? É a fome. A fome, sem nada, um dos cavaleiros do Apocalipse. Então, a peste, a guerra, a fome, o último, com a foice ali, né, com a gadanha, só pode ser a morte, né? Então, essas coisas que aconteceram era o Apocalipse anunciado, que as pessoas imaginavam. E aí, aqueles dois mapas que eu falei, ó, as rotas comerciais entre a Europa e o Oriente, do século 13 e 14. Então, essas rotas, principalmente aqui, ó, a rota da seda, com seda porcelana que vinha lá da China até Constantinopla, e depois era distribuída para toda a Europa. O norte da África, que vinha, né, algodão para o Brasil, cravo, canela, as especiarias lá da região da Índia, da região do Oriente Médio aqui, ó, os tapetes persas, né, que custam uma fortuna, que eram levados aqui para Jerusalém e depois revendidos. Gênova, Veneza, e de lá esparramado pela Europa. E o outro mapa que eu tentei colocar por cima desse aí, não ficou muito bom, precisava da ajuda do professor André. Mas só para sobrepor eles. Ó. Aqui é a expansão da peste, que vem lá em 1333. Ela tem um surto na China. Tem algumas teorias que vão dizer da Rússia também, que ela poderia ter surgido no que hoje é o território da Rússia. E ela se esparrama aí, ó, na Rota da Seda, na Índia, e junto com isso para Damasco e para Jerusalém, em 1347, em 1348 começa na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra é quem vai liderar, o rei da Inglaterra é quem lidera uma das cruzadas até Jerusalém, e ele traz para a Europa essa peste. E aí se espalha por tudo, né? Então, só para a gente ver lá de novo. Comércio, peste. Comércio, peste. Tá? E aí encerramos, então. Espero que tenha ajudado aí na contextualização histórica, né? Para a gente entender, para a gente pensar um pouco nessas coisas, né? Que o mundo mudou muito, mas parece que nem tanto, às vezes. E ontem eu estava escutando uma entrevista, o cara estava meio bravo, falando, porque nós estamos repetindo erros e tal. Eu falei, pois é, né? A história não serve para nada mesmo. Tinha um professor meu que falava isso, a gente estuda e no fim comete os mesmos erros. Aí se for para o Nietzsche, então, né, o mito do eterno retorno, a humanidade muda e comete os mesmos erros e não sai do lugar, continua tudo igual como sempre foi. É para a gente pensar um pouco nisso. E tentar ver assim, que a história pode nos dar algumas lições para pensar, né, na nossa vida aí. Isso aí, gente. Vladson, encerra a tua apresentação lá, que daí a galera volta a aparecer para nós aí. Então, assim, gente, Vladson, queria agradecer, acho que foi bem legal, nós demos uma esticadinha, mas foi muito bacana. Eu espero que tenha servido de sensibilidade para vocês aí, para a gente conseguir na próximo vídeo que eu vou mandar para vocês, nosso próximo encontro, linkar essa questão da peste negra, essa questão da rota de comércio, as cruzadas, o que tem a ver com peste negra, o que tem a ver com biologia. Eu não vou contar hoje não, gente. O exercício vai pedir isso para vocês e eu quero que vocês fiquem curiosos, compartilhem com os colegas de vocês, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, depois esse vídeo vai estar lá no Classroom para vocês, se quiserem assistir de novo,
Vou colocar a apresentação do Vladson, se ele permite, eu vou colocar lá também esse PowerPoint, Vladson, e mais alguns materiais que eu já separei. Aquele texto que o Vladson comentou, da descrição de uma pessoa que viveu a época da peste negra, já está lá no Classroom, para quem já visitou, está lá no arquivo. Então fiquem à vontade para se inscrever, por favor, entrem na sala, se registrem lá, para a gente continuar e para que a gente possa fazer esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de suspensão de atividade, um momento prazeroso, um momento de ensino e aprendizagem, e acima de tudo não teria como eu e o Vladson falar algo diferente, né, gente? A ciência não é tudo, mas a ciência está mostrando que é o caminho para a gente lidar com isso que a gente está passando agora, tá? Não vou desmerecer dogmas e nem fé de ninguém, tá? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Se isso te faz bem, ótimo, gente. Cultive isso. Mas saiba discernir ciência de dogmas que são pregados entre nós aí, tá? E se respeite. Galera, grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi só uma pinceladinha da ideia que a gente está tendo aí para trabalhar com vocês. Valeu, galera? Um abraço para vocês. Fala, Vladson. Eu te mandei, né? Essa apresentação eu mandei, né? Sim, me mandou sim. Pode ficar tranquilo. Vladson, se despede da galera aí. Um abraço para todo mundo. Fala, Ana. Que dia que é a tua reunião que você falou que tipo, você vai estar todo o tempo, caso a gente precise tirar dúvida mesmo? Que eu esqueci. Terça-feira de manhã, mas hoje nós estamos fechando um horário para vocês, a gente vai criar uma arte e nós vamos colocar no site, vamos mandar para vocês os atendimentos, todas essas questões que eu conversei no início da aula para vocês. Eu e o Oda estamos cuidando disso, vamos criar uma arte e vamos mandar para vocês, tá bom? Ah, tá, beleza. Obrigada. Valeu, gente. Mais alguma coisa? Senão eu abro para o Vladson se despedir de vocês. Vladson, muito obrigado, foi muito legal. Espero que seja a primeira momento que a gente teve de muitos. Joia. Gente, abração aí. Espero que tenha ajudado aí nessa contextualização. Obrigado aí pela atenção, pelas perguntas, pelas contribuições aí. Senhor Flávio, obrigado pelo convite e esse trabalho aí que a gente siga com ele, cara. Foi bem legal. Foi muito legal. Valeu, gente. Um abraço para vocês, tá? Tchau, tchau.